Boa noite para todos. Mais uma vez é um prazer muito grande estarmos aqui presentes em mais uma atividade da nossa casa do CEFAC, nos permitindo nesse momento uma reflexão mais efetiva sobre alguns pontos essenciais apresentados pela doutrina espírita com relação ao progresso do homem, o desenvolvimento da criatura humana, os mecanismos de desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Os espíritos, através dos seus diversos livros, das várias obras que a doutrina espírita possui para falar sobre a grande saga de desenvolvimento da criatura humana, nos oferecem a informação de que todos nós, absolutamente todos nós, temos o mesmo princípio. Somos todos criados numa mesma condição de simplicidade e ignorância, conforme apresentado por 5 vezes em O Livro dos Espíritos, através de várias questões que abordam exatamente a observação de que o homem, no seu princípio, é criado sem nenhum conhecimento de absolutamente nada e dentro de uma condição de absoluta simplicidade. O processo de desenvolvimento da criatura humana, o desenvolvimento do espírito, dá-se, conforme observa a questão 120 de O Livro dos Espíritos, a partir da experiência. Sim, a experiência é o instrumento através do qual nós vamos progressivamente abandonando o desconhecimento, abandonando a condição de ingenuidade e avançamos progressivamente na direção do progresso, alcançando uma percepção muito mais objetiva da vida, um sentido muito mais claro do existir, e conforme as obras doutrinárias, e isso a gente encontra desde o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 10, sobre a gênese orgânica, e o mecanismo de desenvolvimento da evolução anímica, muito bem detalhado por André Luiz na obra Evolução em 2 Mundos, nós vamos perceber o longo trabalho da espiritualidade no processo de transformação das espécies, a fim de que formas mais complexas, organismos cada vez mais capazes de expressar as potencialidades do espírito, sejam utilizados para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Assim, nós atravessamos longos períodos até que nós pudéssemos alcançar o início da sinalização do surgimento da espécie humana. A partir daquilo que nós podemos recolher na literatura espírita, nós chegamos num ponto em que André Luiz, trabalhando isso no capítulo 10 também da obra Evolução em 2 Mundos, fala sobre as faixas inaugurais da razão, o período no qual o espírito humano enfim desabrocha por inteiro, abandonando suas condições de animalidade e ingressando lentamente no universo daqueles que são conscientes. É quando surge a consciência na criatura humana, é quando nós começamos efetivamente a ter o raciocínio contínuo e passamos a ser então integrados dentro da espécie humana. É um período muito longo que a humanidade atravessou até que nós chegássemos à condição de seres inteligentes, capazes de tomarmos decisões por nós próprios. Conforme a doutrina espírita, a partir do momento em que esse princípio espiritual compreende o sentido mais objetivo da vida, que esse princípio espiritual ele consegue ter o raciocínio contínuo, nós saímos da animalidade e nos tornamos homens, seres humanos, indivíduos conscientes. Somos assim, portanto, tecnicamente, a partir daí, chamados de espíritos. Seria muito bom
que essa longa caminhada pelos reinos anteriores, que essa longa saga para que nós surgíssemos como seres humanos, nos oferecesse uma compreensão clara sobre o sentido de todas as coisas. Mas, infelizmente, nós, durante o período da animalidade, nós desenvolvemos hábitos que acabam se enraizando dentro de nós, fazendo com que a criatura humana desenvolva na sua forma de agir, na forma de funcionar diante da vida, repetindo os procedimentos que armazenou durante a fase instintiva. A obra O Cérebro Triuno, lançada recentemente dentro do movimento espírita, de autoria de Sérgio Lopes, Ivenha Prada e Décio Iandoli Júnior, nos oferece a informação, baseada na obra número 5 da série de André Luiz, No Mundo Maior, de que o cérebro humano é formado de 3 grandes partes. Uma primeira, mais instintiva, chamada cérebro reptiliano, que responde pelos aspectos instintivos do ser, as funções de sobrevivência, as funções que dizem respeito às necessidades mais básicas da criatura humana, elas são regidas por essa estrutura que reside na parte posterior do nosso cérebro como um todo. E ali, portanto, na parte posterior do encéfalo, nós temos esse instrumento que cuida das funções mais básicas. E isso foi construído ao longo de muitos e muitos e muitos milênios em que nós nos habituamos a como caçar, como nos esconder, como fugir, como procurar alimento nas funções essenciais. Uma segunda camada existe na nossa estrutura cerebral, que é o cérebro límbico. É um cérebro bem desenvolvido que os diversos outros animais possuem e que a gente construiu na grande história da evolução anímica. Esse segundo cérebro, se a gente assim pudesse chamar, ele cuida das emoções básicas. Não são as funções de sobrevivência do corpo. Ele já tem as funções básicas. Ele tem medo, ele tem raiva. Ali estão as impulsividades do elemento humano, a agressividade está nele. Então é uma segunda camada que responde por alguns comportamentos mais imediatos que a gente tenha. Os outros mamíferos costumam ter também esse segundo cérebro, essa segunda camada do cérebro triuno. Porém, só o ser humano teria a terceira camada, que é essa que nos distingue como seres pensantes conscientes, que é o córtex cerebral, a parte cinzenta do cérebro que encapsula as outras duas, é onde está o raciocínio, a lógica, as emoções superiores, os sentimentos, eles estão todos armazenados nessa terceira estrutura cerebral que demorou muito tempo para que nós conseguíssemos desenvolver. Ocorre que quando nós chegamos na fase hominal, essas duas estruturas cerebrais anteriores, o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, eles ainda não têm da parte do córtex cerebral as reflexões necessárias para conter as nossas más ações. Então nós iniciamos a vida como seres humanos ainda muito instintivos. O homem, ainda que ser humano primitivo, ele tem uma maneira de funcionar muito parecida com as características dos animais. Se nós observarmos no princípio do surgimento da espécie humana, a maneira instintiva como os nossos ancestrais agiam, nós vamos dizer, sim, existe muito de animal ainda neste ser. Ele pode até ter o raciocínio, o pensamento contínuo, mas a forma de agir parece uma besta, fera, parece um animal. Então, se ele se sente desagradado, ele ataca, ele fere, ele machuca fisicamente, ele mata.
Ele age de maneira profundamente violenta para atender os seus interesses. E isso faz com que, durante parte da história da humanidade, nós observemos comportamentos extremamente vinculados com a nossa animalidade logo no começo da nossa evolução. Debruçada sobre essa questão, Joana de Ângeles analisa o processo de desenvolvimento da criatura humana na série psicológica, um conjunto de 16 obras nas quais a autora espiritual investiga várias facetas do comportamento humano, tentando oferecer para nós estratégias e lições importantes para que nós consigamos alcançar a felicidade. Nesse conjunto de obras, de 16, a obra de número 7 intitula-se Desperte e Seja Feliz. Esse é o título da obra. E nesse 7º volume, ela vai discutir exatamente esse processo de libertação da criatura humana das condições essenciais do nosso ainda comportamento profundamente vinculado com a nossa ancestralidade. Nessa obra, Joana, analisando todas essas questões, ela faz o seguinte raciocínio. O que aconteceu conosco é que, durante muitos milênios, nós repetimos o mesmo comportamento. Nós repetimos as mesmas ações. E ela diz, uma ação repetida, milhares de vezes, ela gera um hábito. E esse hábito é chamado de atavismo. Então, os nossos comportamentos atávicos, ou seja, a nossa maneira de funcionar, ela se dá exatamente por conta da repetição exaustiva que nós realizamos durante o nosso período de ancestralidade. Nós passamos tanto tempo tendo um determinado comportamento, uma determinada conduta, que nós chegamos à conclusão que é só assim que a gente sabe funcionar. Eu só sei funcionar dessa forma. Então, esse atavismo, ele vem da ancestralidade, atravessa todo o período inicial da nossa condição humana e chega até os dias de hoje. Nós, nos dias de hoje, ainda temos uma série de condutas que são atavismos, ou seja, heranças ancestrais do período ainda animal, do qual nós ainda não conseguimos nos libertar. A gente já deve ter visto pessoas que dizem assim, eu não consigo me conter. Quando uma pessoa me agride, eu não sei. Eu parto para cima e eu bato mesmo. Eu cego. Quando alguém me agride, imediatamente eu avanço e quero matar. Isso é um comportamento atávico, resultante de uma ancestralidade em que o indivíduo nem percebe outras possibilidades de conduta. Ele se fixa nessa e diz, é isso que eu sei fazer, e se me agredirem, eu vou agir dessa forma. Outros agem de maneira totalmente oposta, dizem assim, quando me agridem, quando me ofendem, eu choro, eu me escondo, vou para o meu quarto, quero fugir da vida, quero desistir de tudo, não quero mais viver, porque eu fui ofendido. Então veja que é o mesmo indivíduo, é ser humano também, mas um tem uma conduta completamente diferente do outro. De onde isso vem? Isso vem das nossas ancestralidades, da nossa história, que fez com que nós acreditássemos que é assim, que nós somos assim e temos uma dificuldade imensa de deixar de sermos como somos, cultivando um fenômeno que às vezes as pessoas, brincando, chamam de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Mas não é verdade. Nós não seremos sempre assim.
A doutrina espírita diz que sim, é verdade, a gente vem de uma ancestralidade complicada, nós trazemos atavismos, mas a mesma doutrina que fala que somos simples e ignorantes e que evoluímos através da experiência, também nos traz uma notícia muito feliz. Nos conta que o destino de todos nós é a felicidade. Essa é uma das melhores notícias que a gente poderia ter. Todos nós seremos felizes. Você imaginar que, independente da pessoa hoje ser uma pessoa difícil, problemática, complicada, cheia de imperfeições, você dizer, esse indivíduo um dia será uma entidade maravilhosa, será um espírito maravilhoso e será profundamente feliz. E quando a gente diz assim, nossa, mas todo mundo vai ser feliz, ah, meu Deus, por que Deus não me dá logo um vale dessa felicidade logo agora, né? Porque se Ele vai entregar a felicidade amanhã, se Ele já sabe que eu vou ser feliz amanhã, me adianta logo um pedaço, já vai dar mesmo? Dá logo um adiantamento, um valezinho aí, um pouco de felicidade logo agora. Já vai dar de todo jeito, então entrega logo. Só que a felicidade, que é o destino de todos nós, ela é, na verdade, uma possibilidade de sentimentos que decorre de uma questão inamovível para que a gente possa acessar. É uma condição inarredável para que a gente consiga acessar a felicidade, que a gente experimente o amor. Então, por que Deus não dá um vale? Porque a felicidade, ela não é uma coisa que Deus diga assim, eu acho que vou dar um pouco de felicidade para ele. Esse aqui também eu vou dar mais. Para aquele eu vou dar só um pouquinho. Não é discricionário. A felicidade é uma consequência do amor. Na medida em que eu amo, eu automaticamente experimento a felicidade. Em síntese, quanto mais amor eu tiver, maior a minha felicidade. Por quê? Porque eu vou experimentar o amor. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. A gente nasce, é criado simples e ignorante, evolui pela experiência, alcança a condição hominal, traz dessa ancestralidade uma série de fragilidades ainda de comportamento e vai vencendo essas fragilidades ao longo do caminho. E à medida que eu vou vencendo, eu vou experimentando o amor. E à medida que eu vou experimentando o amor, quanto mais amor eu experimento, mais felicidade eu sinto. Consequência, quanto menos amor eu experimento, mais infeliz eu sou. Quando nós dizemos assim, a minha vida é horrível, a minha vida é uma desgraça, minha vida é uma coisa horrorosa, eu não sei nem por que eu vivo, está faltando aí amor. Porque é necessário que a gente desenvolva amor nas suas diferentes dimensões para que a gente diga, encontrei sim o caminho para a felicidade. Preocupada exatamente em oferecer para nós essa compreensão sobre a necessidade do amor, nesta obra, Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles vai nos oferecer um roteiro de como chegar nessa felicidade. Isso está no capítulo 23 da obra. É um roteiro muito interessante, Rogério, porque são 10 passos que ela vai oferecer para nós, 10 passos que a gente precisa observar para que a gente promova a nossa condição de alcance da felicidade. Cada um de nós está num degrau diferente desse processo evolutivo e, portanto, experimentando felicidades em graus distintos, exatamente pelo fato da gente não desenvolver essa escala que Joana de Ângeles nos oferece no livro para que a gente desperte e seja feliz. O primeiro dos passos que ela nos conta de que a gente deve procurar
e é por onde tudo começa, é um ponto que já é até conhecido de muitos de nós, mas nem sempre a gente se dá conta de que a gente teria que trabalhar essa questão. Esse ponto é a necessidade de reconhecermos que a gente erra. O primeiro passo para que eu desperte, para que a minha mente acorde, para que eu saia da chamada consciência de sono. Gurdjieff, um grande pesquisador da área do autoconhecimento, dizia que a humanidade se divide em 2 grupos: os que dormem e os que estão despertos. Então, para que a gente desperte, para que a gente esteja atento sobre a vida, o primeiro passo é reconhecer que a gente erra. Enquanto a gente não reconhece que erra, não tem condição da gente mudar. Como é que eu vou mudar se eu nem sei que eu estou errado? De que jeito que eu vou alcançar uma mudança da minha vida se eu acho que eu estou certo? Não é? A gente muitas vezes tem marido que é assim, né? Está sempre certo. Está mais certo que o GPS às vezes, né? Então, a gente, quando tem muita certeza sobre as nossas certezas, começa a desconfiar. Uma característica essencial das almas que iniciaram o seu processo de desenvolvimento é poder dizer: eu erro, eu faço muita besteira. Quando a gente diz assim, não, eu não erro, eu não admito ser criticado, eu não admito que ninguém fale de mim nada, eu estou certa, está todo mundo errado. Parece aquela mãe que pega a foto do filho marchando no pelotão no 7 de setembro e diz: olha, meu bem, mostrando para o marido, o nosso filho é o único com passo certo dentro do pelotão, olha. Então, essa crença de que nós estamos sempre certos, fecha logo a primeira porta. A primeira porta é: eu preciso descobrir que eu tenho fragilidades. Isso não é novo, gente. A primeira frase pública de Jesus, a primeira frase pública do Cristo foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sabem que são frágeis, porque vão ter o reino dos céus, que é a felicidade, porque podem se transformar. Porque quem está certo, como é que vai mudar? Por quê? Por que eu mudaria se eu estou sempre certo? Eu só vou mudar se eu souber que eu estou errado. Então, o passo inarredável para que eu consiga iniciar a caminhada da direção da felicidade, o primeiro passo para isso é que a gente verdadeiramente descubra que nós somos indivíduos frágeis, que nós erramos, que a gente faz besteira, porque essa é a primeira condição que nós temos dentro da existência. Saber que todos nós somos indivíduos falíveis. Então, primeiro passo no caminho da busca da felicidade é nós autoconhecermos as nossas imperfeições. Reconhecer que eu erro, que eu sou uma pessoa frágil, que a minha vida é composta de momentos que eu vou precisar pedir desculpa, sabe? Voltar e dizer que eu preciso refazer meus passos. Eu vou dar uma dica aqui para as esposas, tá? Marido nem sempre pede desculpa, tá? Então, como é que marido pede desculpa? Só para ajudar os maridos também. Marido, quando quer pedir desculpa, ele não sabe dizer assim: olha, me desculpa, eu falei o que eu não devia, eu fiz o que eu não deveria, eu agi de forma que está errado. Quando você tem alguma conduta que não é a mais adequada, o que ele faz? Ele não pede desculpa, ele chega e se oferece para ajudar em alguma coisa. Ele diz assim: você está precisando que eu vá no supermercado comprar alguma coisa? Né? E se ele está dizendo: olha, eu fiz besteira, me perdoa, por favor. Mas ele não sabe. Oi?
que a Eliana deixou hoje aqui. Ah, não, mas esse aqui está ótimo. Esse está muito... Não, esse aqui é meu. Vou pegar o seu. Então, o autoconhecimento, esse processo de entendimento que a gente falha, é o primeiro passo. Se você não fez isso, nem adianta buscar os outros que não vai conseguir. Porque a primeira pedrinha do jogo é você reconhecer que você erra. É saber que você é frágil. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Muito bem. Segundo passo para esse caminho, segundo Joana de Ângeles. Tá, reconheci que eu erro. Bacana, legal. Mas tem muitos de nós que reconhecemos que erramos e isso faz mal. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu não presto, eu errei. Eu reconheço que eu sou horrível, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, eu não presto, eu sou um filho horroroso. Isso não ajuda nada. Culpa não ajuda ninguém. Então, se você descobre que você errou e deseja alcançar a verdadeira libertação espiritual, o segundo passo dessa caminhada é a realização do auto-perdão. Se eu não conseguir me auto-perdoar, eu não conseguirei sair do casulo. Porque para que eu empreenda uma caminhada de transformação, eu preciso dessas duas peças. Eu preciso ir para dentro e perceber as minhas imperfeições. E depois perdoar a mim mesmo. Se eu não perdoar a mim mesmo, eu carrego uma existência de culpa. Isso não ajuda ninguém. Não há ninguém que seja efetivamente feliz carregando culpa. Nesse sentido, até Joana fala muitas vezes que a gente precisa substituir o sentimento de culpa pelo sentimento de responsabilidade. Aí sim. Não, eu sou até responsável por isso, eu não sou culpado por isso. Culpa é um negócio horrível. E às vezes a gente carrega uma culpa muito dolorosa do passado, como se a gente não tivesse condição de refazer a nossa história de vida. E a doutrina espírita nos diz o seguinte, que quando nós cometemos um equívoco lá na adolescência, lá atrás, e a gente olha para o passado e diz, meu Deus, eu fiz isso, não é possível, nossa. A gente não deve se prender demais a isso. No livro Ceifa de Luz, capítulo 45, Emmanuel diz o seguinte, quem dirige olhando para o retrovisor, bate. Porque a gente tem que andar olhando para frente. E quem anda não olhando para o retrovisor, bate também. Então, o passado é o retrovisor. Como é que a gente usa o retrovisor? Eu não posso deixar de olhar. Eu tenho que olhar para ele, mas é uma olhadinha rápida só para se orientar e olhar para frente. Se eu ficar olhando, ai meu Deus, olha, aí vai bater. Passado é como o espelho retrovisor. É só uma olhada rápida e as coisas acontecem para frente. Então a gente não deve ficar se martirizando por algo que aconteceu no passado e que de certa maneira, hoje, quando eu olho, que eu faço a observação do meu erro, daquilo que eu errei no ontem, eu digo, nossa, mas eu fiz uma coisa horrível, meu Deus. E a doutrina espírita diz o seguinte, como é que a gente se resolve disso? A gente se resolve entendendo que a lei de causa e efeito, ela não existe para nos punir pelo que fizemos. Ela existe para nos educar naquilo que nós somos e não no que nós fomos. Então, se na minha adolescência eu cometi um determinado ato qualquer, não me importa qual, e hoje, enquanto adulto, eu olho para o meu passado e digo, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu preciso me perguntar, hoje eu penso da mesma forma ou eu penso de maneira diferente? Se eu penso diferente do que eu já fiz no passado, então eu caminhei de como eu era para como eu sou. Se eu caminhei de como eu era para como eu sou,
A lei de causa e efeito vai me alcançar aonde? Aonde eu estou hoje. E o que falta para a minha educação é só um pedacinho que está faltando. Agora, se na minha adolescência eu cometi uma determinada atitude, atravessei a existência e para me defender daquilo que fiz, eu insisto que eu estava certo. Não me movimento. Envelheço pensando da mesma forma. Até aconselho pessoas hoje a fazerem a mesma coisa que eu fiz no passado. Divulgo o que eu fiz como se fosse o certo. E não apresento arrependimento. Quando a lei de causa e efeito chegar, onde ela vai me encontrar? Lá embaixo. Que esforço que a lei vai ter que fazer? Ela vai ter que me tirar da posição que eu estou lá embaixo e me levar lá para cima. Então, nesta hora, a gente vai sentir da lei de causa e efeito uma ação mais severa. Enquanto que no primeiro caso, que já fez um processo de educação dentro da própria existência, esse movimento da lei de causa e efeito é bem menor. E a maneira da lei nos atingir será muito mais branda. Então, o segundo passo é realizar o auto-perdão. E o terceiro? O terceiro, segundo Joana, é nós iniciarmos um trabalho de amor ao próximo. Amar as pessoas, procurar, de alguma forma, sermos alguém que tem uma maneira de agir que tenta ajudar os outros, que tenta ser capaz de fazer com que a vida funcione de maneira diferente. Então ela inicia um trabalho de amor. O que significa isso na prática? Vai parar de realizar os atos de violência do ontem. Vai iniciar um trabalho de amor. Então esse seria o terceiro dos passos. Eleger o amor como a nossa regra de conduta. Daí a gente vai para o quarto, que é uma exigência para que a gente consiga viver o terceiro. Diz Joana, o terceiro dos passos é o desenvolvimento do amor ao próximo. Mas, para que eu consiga isso, diz ela, eu preciso trabalhar um quarto passo chamado mudança de hábitos. O que é mudança de hábitos? A mudança de hábitos é a quebra dos atavismos. A mudança de hábito é deixar de fazer o que eu sempre fiz para fazer de maneira diferente. Eu sempre funcionei de um jeito. Eu sempre fui agressivo com as pessoas. Então agora eu vou mudar. Eu vi que estava errado, me perdoei do que fiz, vou iniciar um trabalho de amor ao próximo, isso é importante, e, portanto, mudança de hábitos. Não é trocar a veste religiosa para ser mudança de hábito. É mudança das atitudes, dos hábitos que a gente tem. Criar hábitos diferentes. Porque é engraçado como a gente diz assim, eu queria muito mudar. Nossa, eu queria muito mudar. E só existe uma forma de mudar. A única forma de mudar é mudando. É porque as pessoas querem mudar, mas ficar na mesma posição. Como se elas quisessem que a lei de Deus mudasse para o que ela faz ficasse certo. Não vai dar certo, não vai acontecer. Então, eu preciso mudar os meus hábitos. E eu vou me analisar. Eu já não vi meu erro? Eu erro, eu faço um monte de besteira. Então, eu vou me perdoar, mas além de me perdoar, não posso criar fato novo. Porque se eu criar fato novo, então eu estou na mesma condição do erro. Então, eu descobri que eu erro, eu me perdoei do que faço, eu preciso me movimentar. E para eu me movimentar, tem que mudar os hábitos. Se eu não mudar o hábito, eu vou continuar errando. É lógico. Se eu não mudei meu hábito, como é que eu vou deixar de fazer o que eu fazia? Então eu obrigatoriamente tenho que mudar meus hábitos. Descobrir o que é que eu faço e dizer, sabe por que está errado? Porque eu passo muito tempo na rede social. Então eu vou mudar um hábito, eu vou olhar menos. Vou olhar só 2 vezes por dia.
Só uma de manhã e só uma de tarde. Ai, meu Deus, isso é um sofrimento. Mas é o que eu vou tentar fazer. É uma mudança de hábito. Eu tenho o hábito de quando eu chego em casa, eu entro, vou direto para o quarto, não falo com ninguém. Então vou mudar meu hábito. Eu vou mudar. Eu vou chegar, eu vou falar com as pessoas. Eu vou me interessar pelo que elas estão fazendo. Eu vou ter preocupação com o que se passa na vida dos outros. Vou no quarto dos meus filhos. Oi, como é que você está? E aí, como é que você está? Você está bem? Eu vou falar com as pessoas. Eu vou me predispor a fazer algo. Se eu chegar em casa e eu perceber que tem alguma coisa fora do lugar, eu vou arrumar, eu vou ajudar a arrumar. Vou chegar, isso aqui eu vou... tem louça, eu vou lavar. Tem uma coisa aqui que está fora, eu vou tentar fazer. E aí uma dica para os maridos. Quando fizermos alguma tarefa doméstica, faça pelo amor de Deus, mas não diga a frase terrível do tipo: meu bem, lavei a louça para você. Esse para você é para acabar, ó. Para acabar. Olha, eu arrumei as coisas, estavam tudo fora do lugar, já arrumei tudo lá, arrumei a cama, deixei tudo arrumadinho, levei a louça, levei a roupa, coloquei na máquina, já está batendo, já ajeitei tudo para você. Esse para você não precisa sair, porque dá a sensação de que é só ela que tem essa responsabilidade. Então, mudança de hábitos. Mas essa mudança de hábito precisa ser um hábito que seja salutar. Por isso que o item 5, nessa escala que Joana de Ângeles nos recomenda, ela nos diz que é a busca de ideais superiores. Então aqui ela vai dizer o seguinte para nós: olha, você vai mudar, mas os hábitos que você vai mudar são hábitos que são positivos. Eu posso dizer assim: eu vou mudar meu hábito. Eu tinha o hábito de chegar em casa e ficar em casa sem fazer nada. Agora não faço mais isso. Quando eu chego do trabalho, eu vou jogar sinuca na esquina até 11 horas da noite, depois eu volto para casa. É um hábito, mudei de hábito, estou operoso, né? Estou operoso porque eu não estou parado, estou ali tacando bola na caçapa, então está ótimo, né? Então, são ideais superiores. Para que eu consiga despertar, eu preciso estar atento. Ninguém faz isso com consciência de sono, não faz. Quem está em consciência de sono nem percebe o que faz, nem sabe se deixou de fazer, nem percebe que machuca o outro, nem percebe. Diz às vezes em casa, vira para o filho e pergunta: por que tua mãe se aborreceu? O que houve? Não falei nada. Nem percebe, não se dá conta. Muitas vezes a gente acha que as únicas formas de se comunicar são verbais. E nós temos muitas formas não verbais de nos comunicarmos. E por isso a gente precisa estar atento. Se as coisas não estão correndo da maneira mais adequada para o nosso processo de desenvolvimento, a gente precisa fazer a nossa mudança de hábitos. E hábitos com ideais superiores. Ideais superiores é você pensar alguma coisa que eleve a alma. Se dedicar a uma causa nobre. Não é necessariamente uma causa obrigatoriamente espírita, mas uma causa nobre. Se olha, aqui no bairro a gente se juntou que a gente vai fazer um trabalho dessa natureza. Então eu vou me engajar. Vamos fazer uma horta comunitária aqui na rua. Eu vou trabalhar junto com todo mundo. Vamos fazer. Então, ideais superiores são todas as coisas nobres que a gente faz. Nos aproximarmos dos nossos filhos, nos aproximarmos daquele que nos escolheu para ser o nosso cônjuge, cuidar mais dos nossos pais, ligar para eles com mais frequência, ter paciência de ouvi-los,
ter dignidade para cuidar deles quando ficarem idosos. Muitos pais nossos, quando ficam idosos, dão trabalho mesmo, dá trabalho pra caramba. Mas eles são nossos pais. Eles são nossos pais. Nós temos uma dívida de gratidão impagável com eles. Impagável. Por mais que a gente faça o que fizer, não paga. Ah, mas a minha mãe me morde depois que ela teve Alzheimer. Para dar banho nela é horrível. Ela me cospe, ela me morde, ela me xinga. Tudo bem. Ela está numa fase avançada do Alzheimer. Em breve tempo ela não vai xingar mais. Ela não vai fazer mais nada. E você vai ter saudade do tempo que ela xingava você. Porque o Alzheimer é uma doença muito perversa, muito doída. E a gente experimenta um estresse imenso e de repente a pessoa começa a se apagar diante dos nossos olhos. Você vai vendo a pessoa mês a mês perdendo funções, perdendo, até que ela se apaga fisicamente. Então, cultivar hábitos superiores, ideais superiores, é nós conseguirmos sim mudar as nossas histórias de vida para que eu não somente descubra que eu estava errado, promova um perdão para mim mesmo, mas inicie uma jornada de decisão de amar ao próximo, de amar ao outro, de fazer um trabalho de percepção de que o outro precisa de afeto, o outro precisa de amor, fazer com que os nossos ambientes familiares tenham mais amor, que o meu ambiente de trabalho tenha mais amor, que eu no centro espírita seja mais amoroso. E para isso mudam os hábitos. Não tem como mudar sem mudar. Então vai ter que mudar para poder alcançar essa transformação. No quinto passo que ela nos oferece, que são os ideais superiores, é o momento da gente descobrir que sim, existem coisas incríveis para a gente fazer na nossa existência. E aí vem o passo 6. No passo 6, ela diz que uma vez alcançada essa condição de mudança, a gente precisa se preservar. E ela diz que o passo 6 é a garantia da imunidade espiritual nossa. O que seria essa imunidade espiritual? Seriam as atitudes que a gente toma para sanear a nossa vida. Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas falas e das nossas ações. E ela concentra essa imunidade no pensamento e na fala. Que a gente aprenda a pensar de maneira positiva, que a gente tire os pensamentos negativos da nossa mente, que a gente aprenda a ser pessoas mais capazes de pensar no bem. Tira o pessimismo, tira o derrotismo, tira a ideia de que ninguém gosta de mim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou horroroso, eu sou horrorosa, porque essa parte já passou, a gente já viu que errou, é verdade, errei, mas eu já estou numa outra história, eu já consegui entender e já fiz uma caminhada, então eu tenho que manter agora a minha imunidade daquilo que aconteceu, senão eu volto. E aí a gente tem que aprender em casa a regrar pensamentos e palavras. Pensamentos porque a manutenção do pensamento negativo atrai entidades perturbadoras que vão atrapalhar o lar. E palavras porque as palavras são bem complicadas. A gente sabe que dentro do ambiente nosso familiar, em virtude dos reencontros da lei de causa e efeito, dos processos reencarnatórios, de tudo aquilo que a gente sabe sobre o mecanismo dos reencontros em família, a gente precisa ter palavras sempre positivas. Ao invés de dizer para um filho uma palavra de agressividade, você foi um erro na minha vida, você nunca deveria ter nascido, você nunca vai dar certo, você nunca vai ser uma pessoa que preste. Isso é muito complicado. Então a gente tem que disciplinar os nossos pensamentos
e as nossas palavras, porque nós somos edificadores daqueles que estão dentro do nosso lar. E a gente precisa imunizar as nossas vidas espiritualmente a partir de todo esse processo de desenvolvimento dos nossos corações. 7º, esse aqui, complicado, esse aqui. 7º, segundo ela, demonstrar solidariedade, até aí tudo bem, solidariedade com todas as formas de vida, com todos os animais. Pensei logo no boi, no frango. É uma etapa do processo de despertamento da criatura. Aprendermos a ser solidários, a cuidarmos dos animais. A gente sabe cuidar de gato, já sabe cuidar de cachorro, né? Tem gente que tem cada animal de estimação esquisito, mas tem javali. Tem gente que tem porco como animal de estimação. Tudo bem. Mas não é só o animal de estimação, é ter um olhar de misericórdia a todos os animais. Isso vai demorar para a gente conseguir, tá? Mas a gente só vai conseguir quando tiver vontade de mudar. Enquanto a gente disser, mas esse negócio vai demorar mesmo, aí pega aquele bifão e joga no prato, não vai conseguir. Mas eu não consigo, gente, quando eu penso comer só folha, meu Deus, eu vou enlouquecer. Tudo bem. Então, em vez de comer um bifão, come um bifinho. Diminui, põe um pedaço menor. Aumenta o número de salada, para você ir aprendendo a fazer um exercício de redução. Tira os embutidos, tira a carne vermelha, tira frango, depois tira peixe, se der tempo, não vai nem dar tempo, já está todo mundo já quase na hora de ir, né? Então, mas a gente tem que ir fazendo um esforço para ir reduzindo isso. Essa solidariedade com animais passa pelo cavalo que puxa a charrete. Passa pelos animais que a gente usa como tração. Então, é um olhar de misericórdia sobre todos os seres. É uma mudança, assim, no sentimento do que seja a criação. Porque enquanto a gente não tem esse olhar, a gente ainda vai viver processo de culpa. Pode ser que hoje a gente desencarne e nem sinta. Vai desencarnar e nem vai lembrar que comeu carne. Vai desencarnar dizendo, meu Deus, minha sogra, meu Deus, o que eu fiz com ela. Mas por quê? Porque a sogra está muito mais na frente do que o boi. Mas vai chegar um momento que a gente vai se acertar com a sogra. Daqui a não sei quantas encarnações, você se acerta. Aí você vai olhar para trás, e o boi, hein? E o boi? Então, se a gente puder ir fazendo um esforço, é bom que a gente faça. Eu não estou desejando mal para ninguém, gente, mas no mundo espiritual não tem. Não tem. Não tem nem mal passado, nem bem passado. Não tem. Então, ou você se habitua agora, então vai ser mais difícil, né? Tem que fazer um esforçozinho aí, tá? Porque ninguém vai ser também tão evoluído, desencarnado. Nem comida eu preciso, eu sou mal. Não vai ser, então tem que se esforçar. Número 8. Vamos para o número 8, que o nosso tempo acabou. Número 8. O número 8 eu acho o mais bonito. O mais bonito. 8. Compaixão com a debilidade. Compaixão com aqueles que são débeis. A compaixão com os que não conseguem. Aí você diz, mas meu filho, como que você... Não consigo, pai. Eu não consigo. Essa etapa é a etapa em que você olha e você consegue ter compaixão dele. Mas como que eu vou ter compaixão dele se ele faz as coisas erradas? Mas é assim que Deus age conosco, pelo amor de Deus?
Que a gente diz assim, eu queria, mas eu não consigo. Ele também não consegue. É a capacidade nossa de termos o dom de podermos entender a fragilidade dos outros. Outro dia eu peguei uma mensagem do Emmanuel, e infelizmente eu não guardei o número, mas achei muito legal. Essa mensagem dizia o seguinte, que no nosso processo evolutivo a gente tem que aprender a ter essa compaixão com as pessoas, tal como a gente vê alguém que tem letra feia. Já viram gente que tem letra feia? É só olhar no espelho. Então aí, a pessoa tem letra feia, aí você diz assim, por que você tem letra feia? Por que você faz uma letra mais bonita? Você não sabe como é que é um A bonitinho, redondinho? Você não sabe como é? Sei. E por que não faz? Porque eu não consigo. Então tenta. Eu tento, mas não sai. Pois é, do mesmo jeito que uma pessoa que tem letra feia tenta fazer a letra bonita, mas a letra não sai porque a letra é feia mesmo, da mesma forma tem pessoas que lutam para manter o equilíbrio e não conseguem. A pessoa diz, eu tento, mas eu não consigo. Olha, eu me esforço, mas eu não dou conta. Quando eu vejo, eu estou de novo na mesma condição. E no passo 8 é quando eu olho lá para mim, lá atrás, e eu vejo que eu errei, eu também não fiz a mesma coisa, e eu não me auto-perdoei, então agora é hora de eu olhar o outro e ter compaixão com os débeis. Se eu não aprender a ter compaixão com o outro, eu não consigo me transformar. Nesse sentido, o Buda dizia que a compaixão é o sentimento mais elevado que a criatura humana pode ter. Compaixão é poder entender que o outro erra, é dar ao outro o direito de errar, sem que eu me revolte porque ele erra. O 9 é até meio parecido com o 8, porque o 9 diz que é a capacidade de aceitar tudo e todos. Isso aqui tem muito a ver com resignação, com ressignificação. Aceitar, porque às vezes a nossa vida é muito infeliz, porque a gente não quer aceitar a vida que tem. Eu não aceito a mãe que eu tenho, eu não aceito o pai que eu tenho, eu não aceito. Aí não aceita, sofre. A gente vai diminuir o sofrimento quando eu aceitar o outro. A minha mãe é essa aí, ela não é outra, é essa aí, essa é minha mãe. Com as deficiências que ela tem, com os defeitos que ela tem, mas é a minha mãe. E uma das coisas mais bonitas que existe na criatura humana é a capacidade de amar aquilo que é imperfeito. Amar o que é perfeito é muito fácil, até eu consigo amar o que é perfeito. Como é que não vai amar? Mas você amar o que é imperfeito e você dizer assim, você tem imperfeições, mas nem por isso eu deixo de amar você. O dom de amar aquilo que ainda não alcançou a plenitude. Isso é uma virtude espetacular. Isso é extraordinário. E se a gente perceber, esses 2 primeiros passos aqui são todos em relação ao homem diante de si mesmo. Daqui até o 9 é eu com relação ao outro. É em relação ao outro. Mas o último é a nossa relação com Deus. O 10º passo diz, mergulhar no oceano da oração. Linda frase. Mergulhar no oceano da oração seria cultivarmos a oração nos nossos dias, termos uma comunhão com Deus, estarmos sintonizados com Ele. E diz ela, se a gente conseguir executar esses 10 passos, ela diz, talvez a gente não alcance a plenitude, mas a gente se liberta do ego inferior. Eu me liberto do ego inferior. Eu posso não conseguir tudo em termos da plenitude espiritual, mas eu vou conseguir garantir um grande progresso para a minha história de vida. A proposta que ela traz, inclusive, traz no capítulo 15,
a frase mais bonita que a obra tem. A frase diz assim: que todo aquele que realiza esse trabalho de desenvolvimento, de busca interior, de transformação no objetivo de se transformar para alcançar a felicidade, em síntese, aquele que está buscando a sua iluminação, ele se torna amável e gentil. Ou seja, se você tem uma pessoa que ela está num processo de busca de iluminação, mas ela é estúpida, ela é grosseira, ela morde os outros, ela ataca, ela bate, ela ofende, faz exigências. Cadê meu café? Está muito frio, traz um café melhor. E o meu, é com o dedo que eu vou mexer? É com o dedo? Cadê a colher? Quando você tem alguém que tem esse tipo de postura, ainda não está iluminado. Porque se alguém se ilumina, deixa de fazer exigências. Aceita tudo e a todos, tá? Tem compaixão com os débeis. Então ele se torna sem exigências, se mostra amável, se mostra alguém gentil nas suas ações. Ele não é grosseiro. Não existe essa ideia na proposta de Joana de que alguém se ilumine e seja estúpido. Não tem como. Ou se ilumina ou continua estúpido. Se iluminar, vai perder esse caráter violento, agressivo que a gente tem, porque terá vencido os atavismos, terá vencido toda aquela dificuldade que a gente tinha no passado, a herança da nossa ancestralidade animal, que está armazenada no cérebro ali no reptiliano, ou no cérebro límbico. Não, o córtex, enfim, conseguiu liberar o self e garantir com que o ego agora esteja sob o comando do self. É um esplendor nas nossas vidas nós conseguirmos esse resultado. E quando o livro diz, desperte e seja feliz, ele está querendo dizer o seguinte: desperte, acorda para aquilo que você tem que fazer. Porque na medida que eu desperto, na medida que eu acordo, eu sou convocado a viver um sentimento, que é o amor. Se eu desperto, eu descubro o que eu tenho para fazer. E se eu realizo esse grande trabalho de mudança, se eu faço isso, eu estou vivendo o amor. E qual é a recompensa do amor? É a felicidade. Então, na medida em que o espírito desperta, ele vive o amor e, consequentemente, alcança a felicidade. Então a obra diz, desperte, entre parênteses, viva o amor e seja feliz. Esse é o roteiro que a obra nos traz. E a doutrina espírita nos oferece isso de maneira maravilhosa, para que a gente não deixe a oportunidade passar. Eu sei que é difícil, é uma saga muito puxada, mas a gente precisa fazer, porque nós não temos certeza do dia de amanhã. Não há nenhuma garantia de que seremos espíritas na próxima existência. Não há nenhuma possibilidade de sabermos se esse conhecimento vai estar nas nossas mãos numa outra possibilidade de renascimento na Terra. Talvez nós sejamos convocados a nascer em outros lugares do planeta, onde essa mensagem ainda não está tão desenvolvida. E nós teremos dificuldade de achar esse saber. Não é toda a humanidade que tem acesso a isso. Isso é um tesouro, porque isso liberta as nossas almas e nos oferece uma condição extraordinária para alcançar a felicidade. Por isso a gente não pode desperdiçar. Nós temos que pegar essa oportunidade de hoje da melhor maneira possível e fazermos todo o esforço que a gente puder para acordar daquilo que a gente tem para fazer, viver todo o amor que nos seja possível viver. O amor simples, ignorado do mundo, na singeleza do lar, que ninguém nota, mas que eu sei o que eu estou fazendo dentro de mim. Eu sei as transformações que eu estou fazendo. E nesse silencioso trabalho de amor, dentro das nossas casas, no espaço estreito de convivência com a nossa família,
Nós iremos desenvolver potencialidades incríveis se nós soubermos aproveitar a família real que a gente tem, os dramas reais que a família possui, e fazermos da vivência desse amor o encontro das inúmeras chaves desse caminho para abrir diversas portas da felicidade e alcançarmos o dom de sermos felizes desde agora, porque quanto mais se ama, mais feliz se é. Esse é o convite da doutrina espírita, que a gente aproveite essa oportunidade e faça tudo o que puder, porque Deus deseja nos entregar a felicidade, só falta a gente querer receber. Muito obrigado.